Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à aula de número 13. Objeto de conhecimento. Relações de poder entre os Estados-nações no contexto geopolítico contemporâneo. Compreensão dos processos de ocupação e formação de territórios, territorialidades, fronteiras e redes de comunicação e interação no mundo globalizado. Conflitos e disputas sociais, étnicas, culturais, econômicas, ambientais e políticas entre grupos populacionais em diferentes espaços. Detalhamento: período Vargas e a Superintendência do Plano de Valorização do Amazonas. E nesse momento você começa a se organizar, separa aí teu caderno, tuas canetinhas coloridas, tome nota dos pontos importantes. Vamos à aula. Queridos alunos, estaremos abordando uma temática muito importante da história do Brasil, a Era Vargas. Em 1930, o Brasil se encontrava em um ambiente de grande insatisfação de como as oligarquias dominantes estavam governando o Brasil. Getúlio Vargas chega ao poder com a ajuda dos militares. E aqui, vem para cá, para o nosso cenário, o nosso Vargas, Getúlio Vargas vem para cá, para conversar conosco a respeito desse período. E agora você vai ver na sua telinha, uma representação dele. E aqui está conosco, uma representação dele, Getúlio Vargas, com o seu uniforme militar. Então, essa figura da história, da política brasileira, muito importante, afinal de contas, ele vai passar mais ou menos aí 15 anos no poder à frente da nossa nação. E dentro desses 15 anos, nós teremos divisões, de períodos desse governo Vargas, além de tomadas de decisões importantes. Então, vamos para a divisão daquela que é conhecida como a Era Vargas. Nós temos aí, dentro desse período de 15 anos, 3 fases que dividem essa Era Vargas. Num primeiro momento, o governo provisório, que vai entre 1930 até 1934, num segundo momento, o governo constitucional, que vai de 34 a 37, e num terceiro momento, o Estado Novo, que vai de 37 a 45. Vamos ao governo provisório. Nós temos aí, entre 1930 a 34, aquele que é chamado governo provisório. O Vargas ele ascende ao poder e promete um governo provisório e a convocação de novas eleições. Mas, de um modo geral, ele busca fortalecer o poder do Estado e o seu próprio. Ele aboliu a Constituição de 1891, dissolve o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas Estaduais, assim como as câmaras municipais, e institui um regime de emergência. Então, o Vargas ele chega ao poder em 1930 com um discurso de ser provisoriamente aquela figura que vai reorganizar a casa para depois entregá-la organizada. Só que, de um modo geral, o Vargas ele não faz isso, muito pelo contrário. Ele se mantém no poder, fortalece o Estado e fortalece o seu próprio poder, dissolvendo as câmaras municipais, câmaras da Assembleia Legislativa. Então, ele assume, ele chega ao poder e se mantém nele, num primeiro momento com esse discurso de entregar um Estado brasileiro mais organizado, mas que, na verdade, não foi isso que aconteceu. Ele se perpetua no poder. E dentro desse processo, você vai ter o Estado de São Paulo indo de
contra a esse poder federal do Vargas. E dentro desse processo, literalmente vai acontecer uma guerra civil, né, conhecida como a Revolução Constitucionalista de 32. Aqui você percebe na sua tela, né, uma representação artística de cartazes que eram, né, divulgados amplamente pela cidade de São Paulo, né, com o chamado Abaixo a Ditadura. E você tem, né, a figura do Vargas, né, sendo segurada pela representação de um bandeirante. Né? Olha só, em São Paulo, a nomeação do tenentista pernambucano João Alberto Lins de Barros para interventor provocou descontentamento entre as elites, que passaram a exigir um interventor civil e paulista. Os desdobramentos do descontentamento à população em relação a Vargas levaram à deflagração da Revolução Constitucionalista em julho de 32. Foram duramente reprimidos pelo governo central, né? Aqui você entende governo central como o governo federal na figura do Vargas, porém, mesmo os derrotados militarmente, a oposição se sentiu moralmente vitoriosa. Perdoe. O governo convocou uma Assembleia Constituinte que, em 16 de julho de 34, votou e aprovou a terceira Constituição do Brasil, uma das exigências do movimento paulista. A Constituição ainda previa que, na próxima eleição, o próximo presidente seria escolhido por meio de eleições indiretas. A vitória nessas eleições coube a Getúlio Vargas. Então aqui você tem um fato muito importante da história do Brasil. Você teve um Estado que literalmente entrou em conflito bélico, né, com armas, bombas, contra o governo federal, contra o governo central. E, inclusive, né, datas relacionadas a essa Revolução Constitucionalista de 32 são comemoradas, né, amplamente comemoradas no estado de São Paulo. Eles literalmente declaram, né, conflito com o governo central. São Paulo, por ser um dos estados, né, muito fortes economicamente, então São Paulo apresenta uma resistência, né, dentro desse processo de um conflito civil, e Getúlio Vargas, né, com medo que esse tipo de intervenção começasse a se espalhar por todos os estados, propõe, né, essa nova Constituição. Tá? Então, dentro dessa nova Constituição de 34, nós temos pontos extremamente importantes para a história do Brasil, tá? Então, fique atento. Vamos lá. A Constituição de 34 trouxe várias mudanças para o Brasil, como, por exemplo, voto secreto, voto feminino, a justiça eleitoral, o ensino primário gratuito e de frequência obrigatória, a criação da justiça do trabalho e a instauração de direitos trabalhistas. Então, o Brasil, ele, né, apresenta aí a Constituição de 1934 algo extremamente importante, né, de ser pensado e principalmente, né, de ser instaurado. É claro que em meados aí do século XX, né, 1934, a questão do voto feminino, a questão do voto secreto já eram amplamente difundidas e vividas até, principalmente no continente europeu. Então, por tabela e pressão internacional até mesmo, esses pontos iriam acontecer. Mas Vargas, muito espertamente, institui esses pontos e o que ele faz? Ele traz para si essa questão, né? Então, ele torna esses direitos, principalmente os direitos trabalhistas, né, um jargão e algo que fosse
que enaltecesse a sua própria, né, imagem. Então, o Vargas, ele traz essa instauração, né, no seu governo de uma nova Constituição que traz esses direitos, né, mas que, de um modo geral, esses direitos eles já eram amplamente vividos, principalmente no continente europeu. Então, de forma muito sagaz, ele agrega a si essas conquistas, então o tornando uma figura extremamente popular, tá? E por muitos historiadores e estudos, né, você tem dentro dessa figura do Vargas, sendo essa figura central, um dos políticos mais populares que já viveram, né, dentro da história do Brasil. Então, muito por conta dessa Constituição de 34, você tem, né, a figura do Vargas sendo uma figura muito amada pelo povo brasileiro à época, tá bom? E dentro desse governo constitucional que vai entre 34 e 37, o Brasil ele vai ser duramente atingido pela Grande Depressão, né? E dentro desse processo você vai ter altas taxas de desemprego, produtores de café e comerciantes indo à falência, né, a elevada radicalização política. E esses ideais revolucionários chegam ao Brasil da Europa e são difundidos pelo Brasil. Então, esse governo de 34, ele também vai passar, esse governo constitucional, ele também vai passar pelas questões dos conflitos que estão acontecendo no continente europeu, mas muito pela questão ideológica. Estamos falando aí, né, de momentos, de um contexto pré-Segunda Guerra Mundial. Então, é um contexto em que, principalmente as ideologias fascistas, né, e as ideologias socialistas estavam sendo amplamente divulgadas. E o Brasil vai viver também, né, vai caminhar conjuntamente com essas ideologias. E dentro desse contexto do governo constitucionalista surgem, então, dois grupos políticos, os integralistas, tá, e os aliancistas, cada um com a sua ideologia diferente. E aqui na sua cartela você tem, né, os logos, de um lado, dos integralistas, tá, o logo em azul, e o dos aliancistas na cor preta, tá? Vamos lá entender um pouco mais a respeito dos integralistas. Eles tinham como líder o escritor Plínio Salgado e seguiam os ideais e os princípios de Benito Mussolini, tá? E chegaram a fundar a Ação Integralista Brasileira, a AIB, uma instituição que tinha como lemas Deus, Pátria e Família, e defendiam os seguintes pontos: um governo autoritário, sendo dirigido por apenas um chefe e um partido único, então a centralização do poder na figura de uma pessoa, que deveria haver o predomínio dos interesses da nação sobre os indivíduos. A existência de censura em relação aos meios de comunicação. Então, você percebe que quando você estuda a respeito da história do Brasil, você nunca pode estar desconexo do contexto mundial. O Brasil, ele vai refletir nas suas camadas políticas, nas suas camadas sociais, aquilo que também está acontecendo no mundo externo ao território brasileiro. Então é por isso que é muito importante você sempre estar a par do contexto. Quando você vai estudar a respeito de algum fato histórico no Brasil, né, quando você está ali debruçado, estudando a respeito da Era Vargas, né, em um determinado momento pense, poxa, mas o que será que estava acontecendo no mundo? Hoje você tem, né, facilmente o acesso à internet, então utilize seu smartphone, seu computador, né, para acessar essas informações e fazer a associação entre os fatos históricos ocorridos dentro do território brasileiro e também aquilo que estava acontecendo no mundo, né, no global. Tá?
Agora, vamos compreender a respeito dos aliancistas. Olha, os aliancistas, eles tinham como líder a figura do Luiz Carlos Prestes, tá? No ano de 1935 foi fundada a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Eles possuíam uma forte influência dos ideais comunistas, tá? Os aliancistas, no ano de 1935, ela foi fundada, né? O ano de 1935 é quando eles fundam a ANL, uma oposição aos integralistas. Eles possuíam uma forte influência dos ideais comunistas e eram liderados, né, por Luiz Carlos Prestes. E dentro do processo de compreender esse Brasil de meados do século XX, nós temos um fato muito importante. Então, preste atenção, olha lá, a Intentona Comunista. Organizado pelo Partido Comunista em 1935, foi uma tentativa de tirar o Vargas do poder, com o apoio, né, de comunistas ligados ao Exército de Natal, Recife e Rio de Janeiro. É claro que essa tentativa vai sofrer reação. O Vargas, ele reagiu de forma muito dura, prendendo e torturando os simpatizantes da ANL. Em meio a esse clima de repressão à esquerda, né, esses movimentos mais ligados à esquerda, teve-se início em 1937 a campanha eleitoral para a escolha do sucessor do Vargas. E dentro desse processo, né, de mudança da figura, né, do presidente da República, explode o chamado Plano Cohen. Olha só, o Vargas estava prestes a sair do poder. Então, começa a surgir a tão chamada ameaça vermelha, né? O que seria esse Plano Cohen? Olha só, o presidente, o Vargas, ele estava articulando a sua permanência no poder, junto às Forças Armadas e aos governadores. E aí, lá no final de 1937, o capitão integralista Olímpio Mourão, ele elaborou um plano de conspiração comunista para a tomada do poder e o entregou à cúpula das Forças Armadas. Olha só, o Plano Cohen, ele era um plano suposto, né, que previa massacres e incêndio às igrejas, né? Esse plano, ele era falso, tá? Esse plano, ele era falso, porém, dentro da sua divulgação, ele criou o clima perfeito, né, de medo social, dessa ameaça comunista. O Brasil não pode se tornar comunista. E agora? Então, o jeito vai ser permanecer com Vargas, né, porque ele sim é essa figura que sabe controlar, ele sim tem o poder para organizar o Brasil. Então, você percebe que o Vargas, ele, de forma muito ardilosa, ele manipula, né, a opinião pública do Brasil para se manter no poder. E isso realmente dá certo, tá? Então, a partir de 1937, dentro do estudo da era Vargas, adentra-se naquilo que chamamos de Estado Novo, tá? Que vai entre 1937 e 1945. O Estado Novo, ele vai ser o período mais rígido, tá, dessa chamada Era Vargas. O Estado Novo, ele outorgou uma nova Constituição e anunciou o golpe que transformaria o Brasil em uma ditadura conhecida como Estado Novo. Essa Constituição, conhecida como polaca, tá, dava ao presidente o poder de baixar decretos-lei, nomear interventores para os estados, fechar o Legislativo Federal e aposentar funcionários públicos. Então, as eleições que estavam previstas foram suspensas, as greves foram proibidas e os sindicatos controlados ainda mais pelo governo. Então, dentro do Estado Novo e desse governo mais repressivo, né, do Vargas, nós temos aí pontos muito importantes para darmos atenção, como, por exemplo, a criação da DIP.
criado após esse golpe integralista, né? A DIP, ela possuía a função de convencer e influenciar a opinião pública, né, encarregado de fazer a propaganda do Estado Novo e do seu presidente, assim como censurar peças de teatros, filmes, jornais, revistas e rádio. E aqui na sua cartela você percebe, né, uma dessas construções para manipular a opinião pública. Você percebe aqui, né, uma figura muito amável, afável do Vargas, né, aqui, né, fazendo um gesto carinhoso como uma criança, né. Você percebe também dentro desse quadro lá, um pequeno garoto segurando a bandeira brasileira, criando esse sentimento de quê? De pátria, de amor ao Brasil, de culto a esse líder, né? Então você percebe que o Vargas, ele cria a DIP. O que seria essa DIP, afinal de contas? Seria um setor do governo brasileiro responsável por censurar peças teatrais, de um modo geral, eliminar os opositores, e estava ali focado na manipulação da opinião pública. Tanto que esse setor, né, do governo brasileiro, ele vai ser reinstaurado no período conhecido como a ditadura militar brasileira, que vai entre 1964 a 88, tá bom? E dentro desse período de entender a era Vargas, eclode a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil vai participar ativamente dela. A participação brasileira na Segunda Guerra, ela deu-se a partir de 1942, tá? Com o rompimento das relações diplomáticas com o eixo e o envio de tropas em junho de 1944. Getúlio firma acordos econômicos importantes com os Estados Unidos da América. Então, olha só, de um modo geral, o Brasil ele estava alinhado às políticas dos Estados Unidos da América. Como já falamos aqui em momentos anteriores, tanto que a participação do Brasil na Primeira Guerra também estava atrelada à participação dos Estados Unidos da América, tá? Para isso, o governo criou, em novembro de 1943, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Realizou a convocação de mais de 25 mil soldados, conhecido como os pracinhas, e os enviou para a batalha da Segunda Guerra. Você percebe aqui na sua tela, né, a representação do símbolo da Força Expedicionária Brasileira, que é uma cobra fumando cachimbo, que faz uma alusão a uma expressão popular à época, né? E que é uma expressão até que usada atualmente, né? A cobra vai fumar, que significa o quê? Agora a situação vai ficar feia. O exército brasileiro foi liderado pelo general Mascarenhas de Moraes e foi integrado com o 5º Exército Americano para atuar no fronte de guerra no norte da Itália, em que, inclusive, tá, essa participação brasileira no norte da Itália foi uma participação muito importante para libertar, né, aquele território que estava sendo controlado pelas forças do eixo. Então, você, né, se você quiser, inclusive, adentrar um pouco mais nessa participação brasileira, né, você tem reportagens, documentários que tratam um pouco mais dos pormenores, né, e alguns causos relacionados a essa participação brasileira, de fato, né, o confronto, né, que existiu entre a Força Expedicionária Brasileira e as forças relacionadas ao eixo na Segunda Guerra Mundial, tá bom? E, após essa participação, nós temos o período de redemocratização do Brasil. Em 1942, inicia pelo Brasil uma série de manifestações, né, envolvendo a UNE, intelectuais políticos e escritores pedindo o fim do Estado Novo, tá bom? Olha só, você começa a entender que
A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, ela torna-se algo muito antagônico, pois no Brasil o Getúlio Vargas estava implementando, né, um governo de características próximas àquilo que era implementado, principalmente pela Alemanha nazista e pela Itália fascista. E dentro desse processo, né, você começa a gerar um rebuliço social interno. Afinal de contas, como é que o Brasil está lutando contra governos que são basicamente aquilo que é implementado pelo Vargas aqui? Então esse antagonismo começa a expor a figura do Vargas e o seu modo operacional político interno. Então, devido a essas pressões, o Vargas renunciou. Tá? O Vargas, em 1945, devido a essa pressão, né, logo após a guerra, tá? Lembrando que a Segunda Guerra Mundial vai acontecer entre 39 e 45, então, ao final da Segunda Guerra, devido a essa pressão, o Getúlio pôs fim à censura da imprensa, né, com o fim da DIP, o encerramento da DIP, e anistiou os presos políticos. Já no dia 29 de outubro, tá, o Getúlio Vargas ele foi deposto pelo alto comando do Exército, declarando publicamente que concordava com a deposição. E aqui na sua tela você tem, né, uma representação do que foi, né, como foi difundido isso pelos jornais à época. Né, tomou posse às 2h45 da manhã no Palácio da Guerra o ministro José Linhares, novo presidente da República, né, com a manchete: Vargas renunciou. E caminhando para a compreensão da era Vargas, nós temos um último período, que é o governo democrático do Vargas, que vai ser curto, vai ser entre 1951 e 1954, mas que, dentro desse processo do governo democrático brasileiro, você tem algo importante visto as questões da Amazônia, com a criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Ele foi um órgão criado pelo governo brasileiro, né, até então na figura do Vargas. Ele foi criado em 1953 com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e a integração da região amazônica ao restante do país. Então, essa superintendência tinha como objetivos desenvolvimento regional, promover a industrialização e a infraestrutura na Amazônia, incentivos fiscais para tentar atrair, né, investimentos privados por meio de benefícios tributários, né? Então você tem dentro dessa região impostos diferenciados com o fim de atrair investimento. Integração nacional, tentar reduzir esse isolamento da região amazônica em relação ao resto do país. Vale ressaltar que esse processo de integração ele é ainda um percalço gigantesco quando falamos das questões amazônicas. Projetos de colonização, fomentar a ocupação ordenada da região, né? Afinal de contas, a região amazônica é uma região muito ampla e que apresenta uma densidade demográfica muito baixa. Corrupção e má gestão. Então, dentro desse processo, essa superintendência ela apresentou muitos problemas, como a corrupção, má gestão, né? Os impactos ambientais, muitos desses projetos eles eram de uma maneira predatória, era uma exploração predatória da natureza, sem preocupação com a sustentabilidade. Além, né, desse processo fomentar os conflitos fundiários, uma ocupação desordenada, tá, da região, além da violência contra os povos indígenas. Essa superintendência ela foi substituída através da criação da SUDAM, lá em 1966, tá? Então essa superintendência ela foi extinta e substituída pela SUDAM, que herdou, né, essas atribuições de tentar promover uma estrutura mais robusta para a Amazônia. Tá? A SUDAM ela continuou a operar até ser temporariamente extinta em 2001, devido aos escândalos de corrupção,
sendo recriada em 2003 com ajustes. E dentro desse caminhar pela era Vargas, eu tenho certeza que você tomou nota de pontos extremamente importantes, tá? Que abordamos na nossa aula. Vale ressaltar que essa é uma temática muito recorrente e muito importante para a compreensão da história brasileira. E assim finalizamos mais uma aula.